um prazer mais uma vez estar aqui nessa igreja. Agradecer pelo convite dos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Nós inclusive já lemos parte desse texto hoje. E eu vou fazer aqui o óbvio, que é pregar no texto, que é o tema da conferência. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Primeira carta de Pedro. Alô? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui como filhos teus, como teu povo, ouvindo e atendendo a tua santa convocação, para no teu dia, Senhor, como povo reunido em Assembleia dos Santos, te louvar, te adorar, mas sobretudo ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que não haja distrações na nossa alma nesse momento. Que, ó Pai, a tua palavra possa penetrar, Senhor, em cada coração aqui, produzir frutos para a glória do teu santo nome. Me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou. Mas que tudo que seja dito, em nome de Jesus. Amém. Regenerados para uma viva esperança. Eu gosto um pouco de mitologia, e tem uma história bem interessante, que conta porque o mundo é como é. Porque existe violência, pandemias, morte. E conta-se então que os titãs irmãos, Prometeu e Epimeteu, eles criaram os homens e os animais. E dotaram os animais de várias habilidades. Mas Prometeu percebeu que no fim, depois da criação do homem, lhe faltava alguma coisa. E ele resolveu então roubar o fogo dos deuses e dar para os homens. Zeus, enfurecido por ter sido enganado por Prometeu, castiga então Prometeu. E o castigo de Prometeu era que ele ficasse eternamente no alto da montanha. E todos os dias, uma águia vinha comer o seu fígado. E à noite o fígado regenerava. E no outro dia a águia vinha de novo. E assim sucessivamente. Uma eterna vida de sofrimento. Já para Epimeteu, o irmão de Prometeu, Zeus então reservou uma surpresa. Ele pediu para que os deuses fizessem uma mulher, uma bela mulher, porque até então só havia sido criado a figura masculina. E aí os deuses se reúnem e de fato planejam uma belíssima mulher, a beleza de Afrodite, e algumas características dessa mulher foi passada de alguns deuses. Então Zeus manda Pandora para se casar com Epimeteu. E manda junto com Pandora uma caixa. Normalmente se fala caixa, mas possivelmente os mitos mais antigos falam de um jarro. Mas vamos ficar com uma caixa. Só que Epimeteu ficou meio desconfiado. E disse: Pandora, eu vou me casar com você, mas não abra essa caixa. Pode ser uma pegadinha aí de Zeus. Mas a mulher, um pouco mais curiosa do que o homem, né? Vai e abre a caixa. E quando Pandora abre a caixa, o que sai dessa caixa é justamente toda sorte de males que assola a humanidade. Tristeza, morte, violência, pandemia. E aí, mas Pandora, vendo tudo isso saindo, consegue fechar a caixa. E a única coisa que sobra na caixa é a esperança. A esperança é tudo que nos resta.
é tudo que temos. Nietzsche, comentando esse mito, Nietzsche vai dizer o seguinte: Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Para isso lhes deu a esperança. Ela é, na verdade, o pior dos males, pois prolonga o suplício dos homens. De fato, Nietzsche tem uma certa razão. A esperança pode ser a nossa maior ruína, mas isso só vai acontecer se colocarmos nossa esperança no lugar errado. Diferente dos animais que não podem ter esperança, nós podemos ter esperança. Nós fazemos planos para o futuro. Nós somos o único com essa capacidade. E os nossos planos para o futuro sempre estão fundamentados numa esperança. Suponhamos que você quer comprar uma casa na praia, à beira-mar. E você já começa a imaginar essa casa. Como ela seria, a janela que você abriria e daria para a vista, onde as ondas quebrariam, e você já sente inclusive o vento bater na sua cara. E você, por causa dessa imagem, essa imagem se torna uma espécie de ídolo para você. E por causa dessa imagem projetada, você começa a viver uma vida baseada nela. E você se torna escravo dela. De tal forma que ela se torna um ídolo. E faz com que você faça sacrifícios em nome dessa imagem. Trabalha feito condenado. Ao ponto de negligenciar a própria família. Mas, diz você, sempre trazendo um argumento, né? Não, mas tudo isso vai valer a pena, porque no final a minha família vai ter uma casa na beira-mar. Tudo que a gente quer, e aí a gente vai poder ver o mar, tomar banho todos os dias. Eu tenho dois finais para essa história, e nenhum dos dois é bom. Primeiro, suponha que você consiga a casa. Você conseguiu a casa. E você comprou aquela casa dos sonhos. Mas seus filhos já cresceram. E seus filhos agora têm outras demandas. E seus filhos agora não têm mais tempo para você, porque você também não teve tempo para eles. E aí eles não vão muito na casa. Eles nem gostam tanto da casa, porque essa casa os faz lembrar que foi por causa dela que você foi um pai ausente no lar. Foi um marido ausente no lar. Por que não uma esposa também? E aí você começa a perceber que não era tão bom assim ter uma casa à beira-mar, porque a maresia é mais forte. E as coisas começam a desgastar com mais facilidade. E aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. Mas eu tenho um outro final, e é pior. Imagina que um belo dia você acorda com a dor de cabeça. E essa dor começa a se intensificar. E você vai para o médico e você descobre que tem câncer. E você gasta todo o seu dinheiro que você estava guardando para comprar a casa. E no final, não valeu de nada, porque você morreu. De fato, se a nossa esperança for colocada no lugar errado, é esse fim. Nós teremos a decepção como uma companheira e amiga desta vida diariamente. Se de fato colocarmos a nossa esperança naquilo que é pó, naquilo que é efêmero, naquilo que é terreno, com certeza, como diz Nietzsche, a esperança será, na verdade, o pior dos seus males, pois ela vai prolongar justamente o nosso suplício. Pedro, quando escreveu essa carta, possivelmente ele estava em Roma. Tudo indica que entre o ano de 60 a 68, essa carta foi escrita. E ele escreve para a Ásia Menor, para províncias da Ásia Menor, para igrejas daquele lugar. É uma carta universal, não é uma carta endereçada apenas a uma igreja especificamente. E tudo indica que aqueles irmãos estavam passando por perseguições. Aqui a perseguição ainda não é uma perseguição oficial. Existia injúrias, existia perseguições, havia um ostracismo social, eles estavam possivelmente perdendo também, talvez, os seus empregos, sendo perseguidos, mas não é uma perseguição ainda do Império Romano. Por mais que Pedro tenha sofrido essa perseguição lá em Roma, porque é justamente no governo de Nero, e talvez ele esteja também prevendo o que viria à frente para os irmãos, mas de alguma forma a gente consegue perceber que aqueles irmãos já estavam sofrendo perseguições. E aí
aqueles irmãos descobriram logo cedo que ter uma vida voltada para Deus é a mesma coisa de ter uma vida cheia de dificuldades. E Pedro escreve essa carta também com o objetivo de encorajá-los, para que eles mantenham sua fé firme, para que eles tenham uma viva esperança, para que eles olhem para o passado e enxerguem as bênçãos de Deus conquistadas em Cristo Jesus para o seu povo, mas também olhem para o futuro, para aquilo que vos aguarda no fim da jornada. Esse é o objetivo de Pedro ao escrever essa carta, fazer-os lembrar das bênçãos passadas, mas também das bênçãos futuras. E aí já nós trazemos uma aplicação para a nossa vida, em meio ao sofrimento das nossas vidas. Façamos esse exercício. Olhemos para o passado, para as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas também não percamos de vista a chegada, para onde estamos indo, para o futuro, olhando para frente. Pedro então inicia essa parte que alguns dizem ser um hino de louvor, dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Ele não começa com a necessidade humana, ele começa com louvor a Deus. Porque quando a gente exalta, quando a gente louva a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos e capacitados para enfrentar essas leves e momentâneas tribulações desta vida. Pedro começa com Deus, porque tudo é sobre Deus. Bendito o Deus que nos regenerou. E ele começa dizendo: lembrem, olhem para o passado, vejam o que aconteceu na vida de vocês, vejam que bênção maravilhosa vocês já têm, a regeneração. E essa regeneração não foi produzida porque vocês têm capacidade para tal. Essa regeneração, ou nela, ou nesse processo, você é passivo. Diz a palavra de Deus lá em Tito, capítulo 3, verso 5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração é uma obra de Deus em nós, é o Espírito Santo atuando no nosso coração, transformando a nossa disposição, transformando as nossas prioridades, fazendo a gente enxergar o mundo da forma diferente com que os gentios enxergam, da forma diferente com que aqueles que não têm Deus enxergam. Fomos regenerados e não havia nada em nós, como diz Rodolfo da banda Ipona, sua canção. Ele diz: ele olhou para mim e viu que havia em mim nada digno de nada. Não há em nós nada digno de nada, somente misericórdia de Deus, que vem na direção de nós, dignos de nada, e nos dá tudo em troca de nada. Misericórdia, graça. E Pedro diz: olhem para isso, tirem o foco dos problemas, das tribulações, das perseguições, e olhem para isso. Vocês foram regenerados, mas foram regenerados para um propósito, não um fim em si mesmo. E aí nós vamos ver, à luz desse texto, que nós fomos regenerados para 3 propósitos. Primeiro, para uma viva esperança. Regenerados para uma viva esperança. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Antes de falar da viva, eu quero falar da morta. A esperança morta, ou a morta esperança, ela é uma decepção. Porque toda decepção é uma esperança que já morreu. E toda esperança que se fundamenta nas coisas terrenas, com certeza é uma esperança morta. É uma esperança fadada ao fracasso, à frustração. Toda esperança que é baseada na imagem que eu crio acerca do futuro, aqui e agora, com certeza é uma esperança morta. Mas estamos falando de esperança morta. E com certeza, jamais esse mundo será capaz de produzir uma esperança viva. Porque jamais estaremos satisfeitos. Zygmunt Bauman, um sociólogo, ele vai dizer que a função da cultura não é satisfazer as nossas necessidades,
mas é sempre criar outras. Sempre criar outras. E nunca estaremos satisfeitos. E sempre estaremos frustrados. Para que você trabalha tanto? Para que tanto sacrifício? Será que vale a pena? Será que vale a pena, de fato, perder tempo, saúde? Não que não seja importante trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, quando você coloca o trabalho, ou essa imagem, essa esperança que você criou em si, neste mundo, como fundamental na sua vida, e ela rege, e se torna um ídolo para a sua vida, e você vive por ela, e você negligencia muitas coisas por causa dela. Aí isso sim é o dano, isso sim é um ídolo, isso sim é pecado. Nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Nós lemos aqui no capítulo 1, verso 1. E como forasteiros e peregrinos nesse mundo, a nossa esperança não pode ser morta. A nossa esperança tem que ser viva. E uma esperança viva, ela não está fundamentada naquilo que é frágil e terreno e passageiro, mas ela está fundamentada naquilo que é seguro e eterno. Ela não está baseada nas imagens que eu crio sobre o futuro aqui, mas ela está fundamentada naquilo que Deus criou ou prometeu acerca do futuro lá. Essa é uma diferença. A esperança viva, ela está alicerçada nas promessas daquele que não falha. A esperança viva, ela é viva porque ela está segura no Cristo que vive. E Pedro diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olhando o texto com mais cuidado, a gente percebe que de fato, Pedro está dizendo que a nossa regeneração foi mediante a ressurreição de Cristo. Mas isso não quer dizer que a nossa esperança também não esteja firmada na ressurreição. O Simon Kistemaker, ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível e a nossa esperança não faria nenhum sentido. De fato, Pedro está querendo dizer o seguinte: olhe para o passado, veja a obra de Cristo, veja o que aconteceu. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, você vencerá também. Ele ressuscitou, você ressuscitará também. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Você crê nisso? Você tem uma esperança viva? Você consegue de fato, em meio aos sofrimentos, às agruras desta vida, descansar nessas promessas? Você consegue pautar a sua vida baseada nessas promessas? Nós somos regenerados para uma viva e não uma esperança morta. E essa esperança só será viva, de fato, se ela for fundamentada em Deus, na obra de Cristo por nós. Se colocarmos a nossa esperança nas coisas terrenas, certamente viveremos uma vida de decepção, de frustração. Mas nós somos regenerados para uma viva esperança e não somente para ela. Pedro diz, para também uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Tem gente que faz coisas terríveis para herdar uma herança aqui. Quem já nunca ouviu falar de um fato assim? Filho que mata os pais, irmão que mata irmão, para herdar uma herança aqui. E as heranças desse mundo têm algumas características. Elas são perecíveis, elas acabam. Elas apodrecem, elas secam. Elas desbotam, elas perdem a cor, elas envelhecem. Mas, para aqueles que foram regenerados por Deus, para aqueles que têm uma viva esperança, esses receberão uma herança totalmente diferente, diz Pedro. É uma herança que não perece, é uma herança que não morre, é uma herança que não se contamina, ela não se corrompe, ela não apodrece. Essa herança, ela não se altera, ela não desbota, meus irmãos e minhas irmãs, ela não sofre alteração nenhuma que possa diminuir o seu valor, que possa diminuir a sua beleza. Perceba que aquilo que está reservado para nós é totalmente diferente daquilo que a gente tem buscado, que a gente tem colocado como prioridade nas nossas vidas.
Por que, meus irmãos e minhas irmãs, perdemos a nossa paz, a nossa saúde, sacrificamos a nossa família em busca dessa herança terrena, que o ladrão pode roubar, que a traça pode corroer, que a ferrugem também pode destruir, meus irmãos e minhas irmãs? A gente muitas vezes dá a vida por aquilo que perece, por aquilo que é terreno. Se tivéssemos o mesmo esforço, a mesma gana, a mesma vontade e estímulo para viver também as coisas do céu, para acumular tesouros no céu, como seria diferente. Como produziríamos frutos, muito mais frutos, para a glória de Deus. Pedro está dizendo: meus irmãos, não foquem nas coisas terrenas. Vocês estão perdendo os empregos, estão perdendo o status na sociedade. Está vendo? Tudo isso passa, tudo isso perde, porque ele está preocupado justamente com aqueles irmãos, para que a esperança deles não sucumbam, por eles colocarem ela no lugar errado. Não foquem, meus irmãos, não foquem naquilo que é terreno, mas foquem naquilo que é eterno. Onde estão os céus na sua agenda, nas suas prioridades? Onde estão os céus quando você vai fazer as suas escolhas? Às vezes nós agimos como alguém que não tem a viva esperança, como alguém que de fato tem uma esperança morta, depositando as nossas forças, o nosso tempo, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, aquilo que é corruptível, meus irmãos. E parece que o que nos interessa é o aqui e agora. E a gente até não deseja, inclusive, olha como é um exercício prático para a gente. O quanto de Cristo você deseja, ou qual a intensidade de desejo da volta de Cristo na sua vida? Você talvez veja a volta de Cristo como um estraga-prazer. Não vem ainda não, Jesus, porque eu quero ver os meus filhos prosperarem, eu quero ver os meus netos, eu quero conquistar a casa na praia, Isso mostra o nível que você tem de esperança viva na sua vida. O quanto de Maranata você ora, o quanto do desejo pela vinda do nosso Salvador você tem. Porque se esse nível está baixo, está baixa a viva esperança na sua vida. E sabe o que é de mais importante também? É que essa esperança, ou essa herança, melhor dizendo, ela já é nossa. Ela está guardada, como diz Pedro aí, ela está guardada ou reservada nos céus para vocês. É uma herança do povo de Deus, para vocês, para o povo de Deus. Os ímpios não a terão, pelo contrário, os ímpios passarão, assim como prometeu, o resto da vida sofrendo na eternidade, ou eternamente sofrendo. Mas para nós não, para nós está guardada, é garantida. Não se preocupe, você não precisa se preocupar se a inflação vai aumentar ou baixar, ou o preço da gasolina, ou se a bolsa vai cair, ou se a pandemia vai acabar. Não se preocupem, essa herança está guardada, é sua. Nada, nem ninguém pode tirá-la, nenhuma circunstância pode mudar isso. Calvino diz que quanto mais nós estivermos firmados no céu, quanto mais estivermos com a nossa mente voltada para o céu, mais haverá verdadeira alegria na nossa vida. Ele diz o seguinte: se a nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, essa esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de fazê-la sucumbir. O sofrimento dessa vida não pode nos fazer perder a esperança, mas pelo contrário, o sofrimento dessa vida deve fazer com que a gente se desencante por este mundo, que a gente tenha uma visão pessimista deste mundo. As esperanças frustradas não devem fazer com que a gente construa novas imagens de esperança, mas devem fazer com que a gente olhe para esse mundo com um olhar meio pessimista mesmo, não utópico, de que um dia viveremos num país onde habitará justiça e paz para sempre, viveremos num mundo onde reinará a igualdade. Isso é impossível, isso é utópico. Mas o sofrimento deve trazer no meu e no seu coração uma decepção, um desencantamento com esse mundo cada dia mais. Não porque as coisas desse mundo não são belas, elas podem ser belas, mas é porque nós percebemos que a beleza desse mundo só dura por um momento. É como a flor da relva.
As coisas desse mundo jamais preencherão o vazio do nosso coração, jamais preencherão a necessidade e o desejo por eternidade da nossa vida, porque somente os céus podem preencher. Os sofrimentos desse mundo devem nos fazer olhar para esse mundo com esse olhar, de perceber que de fato estamos enganados, porque colocamos a nossa esperança no lugar errado. E isso precisa ser revelado em como nós nos relacionamos com o mundo. Isso o que, pastor? A viva esperança. Isso o que? A expectativa que temos de recebermos a herança. Ela tem que ser revelada na nossa vida diariamente. Como é que nós lidamos com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas, com o sofrimento. É como nós lidamos com o dinheiro, com o trabalho, com o sofrimento, que vai revelar onde está a minha esperança. Como nós lidamos? Isso tem que fazer frutificar na nossa vida. Não adianta apenas dizer que cremos que Cristo voltará, que temos o céu por herança, se isso não reflete em como nós encaramos esse mundo, em como nós encaramos as agruras desse mundo, as angústias que porventura nós passaremos neste mundo. Nós devemos sim viver uma viva esperança, olhando para a herança que está guardada para nós. Isso nos fazer motivar a viver, isso nos fazer entender que esse mundo de fato é passageiro, a olhar para esse mundo com esse olhar de fato pessimista, de desencantamento, mas esse desencantamento para com o mundo tem que gerar em mim encantamento pelos céus, desejo pelo céu, desejo pela volta do meu Salvador. Nós somos regenerados para uma viva esperança, nós somos regenerados para recebermos uma herança que está guardada para nós, mas também fomos regenerados para a salvação. Verso 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para, propósito, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos salvos? Sim ou não? Nós somos salvos, é fato. A justificação foi um ato único na nossa vida. Nós somos declarados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo Jesus. Fomos salvos, passado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, presente, isso é santificação. Porque a salvação, ela é um processo que se dá no passado, no presente e no futuro. Fomos salvos, somos salvos. Estamos sendo salvos do poder do pecado, mas um dia seremos salvos totalmente do pecado. Um dia receberemos um novo corpo, onde ele não será suscetível mais ao pecado. Então, esse processo. E Pedro diz: vocês já foram justificados, vocês já foram regenerados, vocês estão sendo salvos, mas olhem também para a plenitude da salvação, que será somente realizada no fim. Você já tem, mas você não vai poder pegar nela agora. Você já tem esse tesouro, você já é dono dele. Então, a esperança viva, ela vai trazer na nossa memória a herança que temos, a nossa salvação. E essa herança e salvação é como uma espécie de alimentos que nutrem essa esperança. Essa esperança viva é nutrida por essa perspectiva que temos do futuro também, da salvação, da herança, mas não só do futuro, do passado também, como eu já falei, das bênçãos conquistadas por Cristo para nós no passado. Você não vai pôr de fato a mão nesse tesouro agora, mas você também não precisa lutar para conquistá-lo. Você não precisa fazer sacrifícios para conquistá-lo. Você não precisa negligenciar a sua família para conquistá-lo. Você não precisa perder a sua saúde para conquistá-lo, porque alguém já conquistou por você. Está garantido, está reservado. Você um dia colocará as mãos de fato nele. Mas quem tem a viva esperança sabe que essa herança é sua, sabe que essa herança está guardada, mas sabe que não há nada em nós que fizéssemos para merecê-la. Tudo pela misericórdia de Deus. E quem tem a viva esperança, ao olhar para a herança que está guardada, ao olhar para a salvação que será consumada, não se desespera diante das adversidades da vida, porque sabe que o fim
está próximo, porque sabe que no fim, ao olhar para trás, vai ver que valeu a pena. E a garantia, como Deus garante tudo isso, Ele não somente nos regenerou, Ele não somente nos justificou, Ele não somente está nos ajudando no processo de santificação, mas Ele garante que nós chegaremos no fim. Sabe como é que Ele garante? Pedro diz, vocês que está guardada pelo poder de Deus, guardada pelo poder de Deus. Essa ideia de guardada é um termo militar, que tem a ideia de salvo, mantido a salvo, atentamente vigiados. A nossa vida está totalmente a salva, totalmente guarnecida pelo poder de Deus, que é o nosso sentinela e nos guarda todos os dias. Deus não só nos salva, Ele nos guarda com o seu poder, para garantir que essa salvação chegue ao fim perfeita. Ele garante todo o processo. Ele não nos guarda do sofrimento, mas Ele nos guarda no sofrimento, para que a gente não perca essa esperança, para que a gente não esqueça desses benefícios espirituais, para que a gente não tire da nossa cabeça e da nossa visão no horizonte os céus. Disso Ele nos guarda, para que a gente não desfaleça no caminho, e nós só chegaremos no fim, porque a nossa segurança não está garantida nas nossas frágeis mãos, ela não repousa sobre a nossa inconstância, mas ela está repousando sobre o poder de Deus. Essa é a garantia. Chegará no fim. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E Pedro diz, está vendo isso? Vocês estão sofrendo, eu estou sofrendo aqui também, mas olhem para o passado. Olhem, vejam o que Deus já fez em Cristo Jesus por vocês. Olha o que Ele conquistou sem vocês merecer, misericórdia. Mas olhem para o futuro também. Não percam de vista o horizonte. Não esqueçam que tem muitas coisas ainda para acontecer. A esperança é de fato o que nos resta. E para aqueles que já foram regenerados, ela não é um suplício, ela não é danosa, ela não é frustrante, ela não é decepcionante. Para aqueles que foram regenerados, ela é algo sublime. Apesar de passarmos por tribulações aqui, apesar de passarmos por perseguições aqui, por momentos angustiantes, pelos vales da sombra da morte, mas por causa de Deus, nós podemos ter a plena certeza que nós não a perderemos. Essa esperança viva, nós não a perderemos. Por mais que ela possa estar num nível muito baixo, por mais que nós possamos estar andando na reserva, muita gente tem andado, né, na reserva, pelo menos no carro, mas não podemos andar na reserva quando se fala de viva esperança. Nós devemos estar com o tanque cheio, para que a gente enfrente esse mundo entendendo que toda a dor aqui é por enquanto, para que a gente olhe para as agruras desta vida e pense, tudo bem, eu estou passando por isso aqui, mas um dia, aquele que disse que viria, virá, e Ele apanhará todas as minhas lágrimas na palma de sua mão, e Ele me acalentará, e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais possibilidade de pandemia, porque eu estarei para sempre com o meu Salvador, e aí sim não precisarei mais de esperança, eu estarei face a face com o meu Salvador. Mas enquanto isso não chegar, nós precisamos exercitar a viva esperança. Sofrimento é uma realidade da nossa vida, mas graças a Deus em Cristo Jesus, não será como foi na vida de Prometeu. Não será um sofrimento eterno, por mais que possa ser diário, nós entendemos que ele sempre será por enquanto. E o justo, conforme diz lá em Hebreus, porque ainda dentro do pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, todavia, o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Viva a nossa esperança. Viva aquele que ressuscitou e que voltará. Viva aquele que um dia, de fato, virá reinar para sempre. Nós reinaremos com Ele. Viva
porque um dia nós estaremos de fato face a face com o nosso Salvador. A imagem da nossa esperança vai se fazer presente. Nós veremos, nós tocaremos, mas enquanto esse dia não chegar, que a imagem da esperança que está construída na sua mente seja a imagem dessa herança guardada, e não a imagem de uma casa que o mar pode destruir, que a maresia pode corroer. Não, meus irmãos. Assim, não deixe que nada nessa vida roube a sua esperança. Não deixe que nada nessa vida diminua a sua esperança, porque aquele que é fiel para prometer, vai cumprir, as suas promessas serão cumpridas. Se você não tem essa viva esperança, eu lamento. Mas a única forma de tê-la é sendo regenerado pelo Espírito Santo. O mundo não vai lhe dar essa viva esperança. Os livros de autoajuda não lhe darão essa viva esperança. Somente uma ajuda do alto será capaz de promover essa viva esperança na sua vida. E se você já foi regenerado, mas anda com seu tanque na reserva de viva esperança, peça a Deus. Peça a Deus que aumente essa viva esperança. Que faça com que você testemunhe na sua vida diariamente, a partir dos seus atos, essa viva esperança. Fale para o mundo que a sua prioridade não está aqui nessa terra, e os seus atos e ações demonstrem isso. Porque não adianta dizer que de fato, minha família é prioridade, é o mais importante, se eu negligencio a minha família todos os dias. Não adianta dizer que Deus é mais importante, o céu é mais importante, se eu sou avarento e não dizimo, não oferto para a igreja, não ajudo as pessoas. São os meus atos que de fato vão dizer. São eles que falam mais do que as minhas palavras. Vou terminar com a frase do presbítero Jofre. A esperança é a imaginação da fé, que se dá graça, que se concretiza no amor. Que de fato tenhamos essa viva esperança em nossas vidas. Que nada, nenhuma circunstância e ninguém possa diminuí-la no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa viva esperança que já foi depositada em nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque por mais que passemos por dificuldades nessa vida, e de fato a perseguição, o sofrimento, a adversidade é algo natural na vida do crente. Mas o que não é natural é nós termos uma esperança morta, uma morta esperança. E se de fato tenhamos colocado no nosso coração como prioridade neste mundo, nesta vida, esperanças mortas, que o Senhor possa removê-las do nosso coração. Se de fato tenhamos dado prioridade a coisas terrenas, que de fato o Senhor possa, ó Pai, tirá-las do nosso coração e nos fazer de fato colocar em primeiro lugar as coisas do alto. E colocar em primeiro lugar, ó Pai, o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, porque as outras coisas serão acrescentadas. Ó Deus, nos ajuda a aumentar a nossa viva esperança. Que a nossa vida, de fato, Senhor, possa ser uma vida que reflita diariamente nas nossas ações e como reagimos também ao sofrimento, reagimos também às perseguições, reagimos também às injúrias, Senhor. Precisamos de fato viver uma vida que reflita que temos a viva esperança. Nos ajuda, Senhor, a priorizar as coisas do alto em nossas vidas. Ó Pai, que a cada dia de fato o Senhor possa avivar no nosso coração as promessas, as Tuas promessas. Aqui toda dor, todo sofrimento de fato é passageiro. Ó Senhor, que nos ajuda a lembrar que temos uma herança guardada e que essa herança é nossa. Essa herança pertence ao Teu povo, Senhor. Essa herança foi conquistada por Cristo. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la. Ela está guardada antes da fundação do mundo para cada um de nós. Que nós possamos lembrar também, Senhor, que um dia a nossa salvação será plena. Um dia, de fato, nós veremos face a face aquele que disse que viria, e Ele virá, ó Deus. E que essas lembranças do nosso coração, na nossa alma, possam produzir cada dia mais viva esperança. Que de fato não tenhamos esperança morta. Que a nossa vida seja uma vida que vive para a glória
do teu santo nome. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.